A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há 2 anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a escola dominical o evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da Coluna de Fogo: ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite. Desse grupo, participam 15 homens. As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto, mas desse grupo participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam à noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura, e logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Ficar de pé e vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor no capítulo de número 5 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 5. E o versículo de número 39, que diz assim a ação da palavra do Senhor: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Poderia sentar, irmãos? Nós vamos estar falando aqui, a partir deste culto desta noite, subordinado a um tema: aprendendo com Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, o Senhor falando para nós estarmos examinando as Escrituras Sagradas. E nós vamos ver o valor de nós estarmos tendo essa devocional de ler a palavra do Senhor. Bem verdade que nos dizem que estamos vivendo, muitas pessoas abandonaram a prática da Bíblia Sagrada. Não gostam mais de ler a palavra do Senhor. E às vezes tem até crentes que a Bíblia virou enfeite distante. Como sempre falamos, irmãos, a Bíblia se tornou um enfeite em muitas casas. Prova disso que você olha para a sociedade de hoje em dia
e poucos são os que conhecem a palavra do Senhor. Mas Jesus aqui, ele está nos ensinando e nos dando uma ordem para que nós examinemos as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então nós devemos entender uma coisa, irmão, que a Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus para com os homens. A Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus para com os homens. Então, se você não lê a Bíblia, você não sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. E às vezes muitos se perguntam, mas qual é, pastor, a vontade de Deus para a minha vida? Está escrito aqui. A maior delas é que Deus quer que você sirva a Ele fielmente, para que um dia você venha morar no céu. Esta é a vontade de Deus para a vida do ser humano. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venham ao arrependimento e morar um dia no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus. Há alguns que ensinam por aí que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ora, esse ensinamento está errado, irmão, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela não pode faltar na nossa vida. Às vezes, se você ficar algum momento, algum dia, algumas horas sem comer, você vai sentir fome. E se você ficar vários dias sem comer, você vai começar a ficar doente, e se ficar diversos dias até a morte. Mas como um crente, irmãos, uma pessoa que se diz que serve a Deus, ele pode ficar sem ler a palavra do Senhor, sem estudar a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é o alimento da nossa alma, irmãos. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fortificado você fica na fé. Quantas pessoas nos dias de hoje falam assim: eu conheço Deus, mas não conhece a Bíblia? É uma mentira, está errado, porque é impossível conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor. E nós devemos, irmãos, conhecer a palavra. Ela não deve faltar na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra, no Salmo de número 12, você pode abrir a sua Bíblia e está lendo aí, que a palavra do Senhor, ela é pura. No Salmo de número 33, o versículo 4, a palavra de Deus, ela é reta. A Bíblia nos mostra no Salmo 119, no versículo de número 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quem anda na palavra, irmão, ele não tropeça, ele não anda em caminho errado, porque a Bíblia, ela vai iluminando o caminho dele. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós devemos entender, que a palavra de Deus, ela é tão poderosa na nossa vida, que se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 15, e o versículo de número 3, você vai ver que a palavra de Deus, ela limpa. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, aqui está um povo limpo, um povo lavado no sangue do Cordeiro, limpo pelo poder da palavra do Senhor. O pecado é uma sujeira, é uma imundícia, mas quando a palavra do Senhor chega na vida do pior de todos os pecadores, ela produz uma limpeza nele e dá o direito para ele morar no céu. Quantos podem adorar o nome deste Deus Todo-Poderoso? Outra coisa,
Nos dias de hoje está fora de moda. Ninguém quer ouvir mensagens sobre santificação. Nos dias em que estamos vivendo, as pessoas, aqueles que dizem que se servem a Deus, eles andam segundo o curso deste mundo, fazendo suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E quando se prega em nossos púlpitos sobre santificação, as pessoas às vezes não querem aceitar. Mas se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 17, e o versículo de número 17, você vai ver que o Senhor Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem quer morar no céu, irmão, tem que ter vida santa, e a palavra do Senhor é o instrumento que santifica a tua vida. Quantos querem morar no céu? Então seja santo, deixa a palavra do Senhor santificar a tua vida. É uma verdade, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem que estar na nossa vida diariamente, assim como você precisa todo dia tomar o café da manhã, almoçar, jantar, para você ter uma boa saúde, para você ter uma boa saúde espiritual, você tem que comer a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 3, e o versículo também de número 3, para você entender a palavra do Senhor. Está escrito assim: então abri, no versículo 2, então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Bendito seja o nome do Senhor. Deus falou para o profeta comer aquele rolo. É claro que nos dias de hoje, irmão, você não vai pegar o livro e mastigar ele, não. É no sentido espiritual. É você comer a palavra, é você examinar a palavra, é você estudar a palavra do Senhor. Você precisa comer esta palavra para que você seja sadio na tua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, irmão, que nós devemos entender, que a palavra de Deus faz na nossa vida, ela molda o nosso caráter. Sabemos que existe o bom e o mau caráter, mas o indivíduo, irmão, ele pode ser um bom ou um mau caráter. Mas a palavra do Senhor, ela molda o caráter, ela torna o homem a ter virtudes e fazer uma pessoa de uma conduta abençoada. Por que muita gente, você fala, fulano tem um mau caráter? É porque ainda não deu lugar para a palavra do Senhor. Porque quando a palavra do Senhor começar a agir na sua vida, ele vai ter um bom caráter, porque a palavra de Deus, ela transforma a vida do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. Ela torna ele um bom cidadão, um verdadeiro cidadão. Às vezes você vê tantas pessoas que às vezes ainda não teve o caráter moldado pela palavra do Senhor, e faz tanta coisa contrária, compra e não paga, mente, rouba, prostitui, faz tanta coisa errada. Mas quando a palavra do Senhor chega na vida dele, ela transforma a vida dele, ela molda a vida dele. João 8,32 está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor liberta o homem do poder do pecado.
Então nós devemos, irmão, viver dentro desta palavra. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Irmão, ame a palavra do Senhor, ame a Bíblia Sagrada. Quanto mais você estuda a palavra, mais Deus fala com você, mais espiritual você se torna, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a tua alma, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou: examinais as Escrituras. Por que tanta gente erra? Porque está faltando conhecimento na palavra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e o versículo 29, Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos erram porque não conhecem as Escrituras. E no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. Quando eu leio este versículo, irmão, eu começo a ver Deus expressando o seu sentimento para a humanidade, dizendo: o meu povo foi destruído porque rejeitou, por falta de conhecimento, porque não lê, porque não estuda a palavra, porque não rejeita, porque rejeitaram a palavra do Senhor. Quando eu olho para esta passagem, o Espírito Santo me leva a passagem daquele rei, por nome de Josias. A Bíblia diz que quando ele começou a reinar, fizeram um reparo no templo. O sacerdote Ilquias foi lá e encontrou o livro da lei do Senhor. Imagine dentro do templo a palavra do Senhor perdida. Dentro do templo, a palavra do Senhor lá perdida por muito tempo. Quando fizeram um reparo, uma limpeza, acharam a palavra. Aquele rei pegou, e quando ele leu a palavra, ele se prostou e se rendeu aos pés do Senhor, e dizendo: Senhor, perdoa-nos. E começou a enxergar o pecado dele e de toda a nação. Meus amados irmãos, você tem que estudar a palavra com rendição. Quando você lê a palavra, você tem que prostrar diante de Deus, confessar os teus pecados, e depois comer a palavra e conhecer e exaltar o nome do Senhor. Mas dentro das igrejas deste século, a palavra do Senhor, ela não tem sido mais valorizada no coração e na alma das pessoas que dizem que servem a Deus. Tamanho é o desrespeito que você vê nesta geração, que quantas das vezes em um grande evento, enquanto o fulano canta, está lá a multidão, tem um show do fulano de tal, e vai todos atrás dele, mas quando se chama, vem aprender a palavra, não, eu não vou na igreja hoje não, eu não vou no culto hoje não. Para que ouvir a palavra? Meus amados irmãos, o crente que vai morar no céu, ele ama a palavra, ele quer a palavra na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ame a palavra de Deus, meu irmão. É tanto movimento contrário, é tanta coisa, show, e as pessoas multidões, mas você olha dentro das igrejas que se pregam a verdade ainda, são poucos que querem aprender a palavra do Senhor. Mas Deus ainda tem um remanescente que ama a palavra para fazer a diferença neste século. Vamos viver e amar a palavra do Senhor. Deixa a palavra de Deus transformar a tua vida, irmão, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que em Hebreus no capítulo 4 e o versículo de número 12 está escrito assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada qualquer de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir
as intenções do coração do homem. É por isso, irmão, que quando nós pregamos esta palavra, Deus está trabalhando no coração do povo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela produz mudança. Às vezes as pessoas não entendem. Eu estou ouvindo a palavra e de repente eu começo a chorar. Eu estou ouvindo a palavra e de repente eu começo a me alegrar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela transforma a vida do ser humano. Outra coisa, por que nós devemos estudar a palavra? Quais são os efeitos da Bíblia na nossa vida? Quais são os efeitos da Bíblia na nossa vida? Irmãos, aprenda uma coisa. No Salmo 119, você pode abrir a sua Bíblia aí. Salmo 119 e o versículo de número 98. Diz assim a palavra do Senhor, o versículo de número 98. Primeiro, por quê? Quais são os efeitos da Bíblia em nossa vida? A Bíblia nos dá sabedoria. Olha o versículo aí, 98, Salmo 119. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. A palavra de Deus dá sabedoria. Dá sabedoria, irmão. É por isso que uma pessoa que conhece a Bíblia Sagrada, ele é sábio aos olhos de Deus. E Deus revela segredos aos seus filhos através da palavra. Então nós devemos entender isto, que a palavra do Senhor, que a Bíblia nos dá sabedoria. Segundo, a Bíblia dá-nos orientação segura. O Salmo de número 31, versículo 3. A Bíblia, meu irmão, nos dá orientação segura. Quantas pessoas nos dias de hoje, às vezes você vê tanta miséria, ele tentando ser guiado por horóscopo. Aí ele tem que ir lá ouvir o seu signo. Aí eu tenho que ver, né, o que vai falar no meu signo hoje, porque até a roupa que me mandar eu colocar, eu vou colocar, porque isso me guia. E outras coisas mais, irmão. Eu vou lá na cartomante mandar ela olhar a minha sorte. E vai lá e tantas coisas mais. Mas você, irmão, quem guia você é a palavra do Senhor. E quem é guiado pela Bíblia está orientado pelo próprio Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que quando você vai andar por um caminho, você lê lá na Bíblia, não vai por este caminho, e você diz, opa, eu estou errado, Deus está falando comigo, eu tenho que andar aqui. A Bíblia, meus amados irmãos, ela nos dá orientação segura. Pastor, eu preciso de orientação para a minha vida, para a minha família. Está aqui, meus amados irmãos, na palavra do Senhor. Bendito seja o nome dele. Outra coisa, a Bíblia nos dá consolo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119 e o versículo de número 50. Salmo 119 e o versículo de número 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, quantos podem glorificar o nome deste Deus. É por isso, irmão, que mesmo você passando uma adversidade, mesmo você às vezes sendo endividado, mesmo você estando até enfermo, as pessoas não compreendem, dizem assim, como pode? O fulano está sempre alegre, ele está sempre sorrindo, mesmo endividado, mesmo passando por
por problemas, estando enfermo, é porque a palavra do Senhor, aleluia, consola a sua alma e vivifica ele. Irmãos, você pode glorificar o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é o consolo para a nossa alma. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Por isso, igreja do Senhor, vamos estudar a palavra. Abra sua Bíblia agora aí, para o mais importante, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22. E o versículo 18, e o versículo de número, até o versículo de número 20, a Bíblia nos leva ao lar celestial, para o céu. Irmãos, ninguém vai para o céu se não for pela palavra do Senhor. Olha o que está escrito no Apocalipse 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nele. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um lar celestial para você, irmão. A Bíblia nos garante que nós que andamos no centro da vontade do Senhor, obedecemos esta palavra, nós vamos morar no céu. Tem um céu de glória te esperando, mas para você chegar lá, você tem que amar e viver dentro desta palavra, que é fiel e verdadeira. Meus amados irmãos, meu irmão, minha irmã, olha aqui que eu vou te dizer para você esta noite: tenha a palavra do Senhor como primazia dentro da tua casa. Ensine o teu filho a palavra do Senhor. Dá para ele uma Bíblia de presente, e quando ele começar a ler, ensina ele a ler a Bíblia. Por quê? Porque ele vai ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, porque a palavra do Senhor, ela tem que estar dentro da nossa casa. Mas quantos nos dias de hoje estão trocando a palavra? Como eu já sempre falo aqui, estão trocando os capítulos da Bíblia pelos capítulos da novela. Estão trocando a leitura da palavra pelo mundanismo. E às vezes você vê a pessoa, você pergunta para ele: abre lá no livro de Neemias para mim. Ai, na onde está o livro? Vamos abrir lá no livro de Naum. Existe isso na Bíblia? Meu Deus. Porque não lê a palavra. Quem tem intimidade com ela, irmão, com esta palavra, quando fala, ele já fala: oh, aleluia, porque ele está acostumado a ler a palavra diariamente. Nós temos que ler a Bíblia diariamente, irmãos. Você que consegue ficar vários dias sem comer? Sim ou não? E como nós ficamos sem ler a Bíblia? Faz parte da vida devocional do cristão. É por isso que tem tanta gente derrotada, irmão, pelo inimigo, porque não conhece a palavra. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, o que é que ele usou para vencer o inimigo? A palavra. Jesus nos ensinou: para você vencer o inimigo, você tem que comer a palavra, guardar ela no teu coração. Para você vencer o pecado, você tem que guardar ela no teu coração. Davi falou assim, ó: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Quando mais você conhece a palavra e guarda ela no teu coração,
menos você peca e mais você alegra o coração de Deus. Amém? Meus amados irmãos, vamos colocar de pé e vamos estar fazendo uma oração nesta noite. E eu quero orar por todos vocês e todas as pessoas que estão assistindo nós na web TV, na TV online. Eu quero estar orando por você. E eu convido você aí dentro do seu lar, comece a ler a Bíblia Sagrada, que Deus vai transformar a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai transformar muitos lares, irmãos, porque voltarão a amar esta palavra. Deus vai dar direção a muita vida que está sem direção por causa desta palavra. Deus quer mudar o rumo, o quadro da tua vida e da tua família. Mas existe, irmãos, um método. É você lendo e guardando esta palavra. Quantas pessoas gastam tanto dinheiro em tantas coisas? A solução é simples, irmão. É só você guardar e estudar esta palavra, que Deus vai falar contigo e você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra, porque você vai estar no centro da vontade do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, ensinamos, Senhor, a tua palavra. Deus Todo-Poderoso, aonde esta mensagem chegar, Senhor, que haja mudança, Senhor, em vidas, nos lares, Senhor, que haja uma transformação. Deus, que o povo, que esta sociedade volte a amar a tua palavra, que volte a estudar a tua palavra, que os teus filhos, Senhor, que a tua igreja, ó Pai, ame a tua palavra, para que haja um avivamento real, genuíno e verdadeiro. Eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que esta mensagem, que esta palavra possa produzir mudança, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço, para a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.